Olá, meus amigos e minhas amigas. Neste bloco, continuando aí o estudo do direito eleitoral, nós vamos ver as disposições transitórias da Lei das Eleições, da Lei 9.504 de 97. Também tem aqui muita coisa de natureza burocrática, mas enfim, vamos tratar também porque pode eventualmente cair no concurso de vocês. Começando aqui com essa questão do financiamento, né? O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos será disciplinado em lei específica, é verdade. Por exemplo, que eu estou trazendo aqui para vocês, a Lei 487 de 2017 criou o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Então, financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos, né? Que são basicamente o fundo partidário e o FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Esse financiamento será disciplinado em lei específica, e aqui eu estou dando o exemplo da Lei 13.487 de 2017. As cédulas oficiais de papel, né, se nós estamos tratando de cédula, nós não estamos falando de urna eletrônica, nós estamos falando das cédulas oficiais de papel. Serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para distribuição às mesas receptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco, com tinta preta. Olha o nível de detalhe, né? Então, papel opaco, tinta preta, em tipos uniformes de letras e números, identificando o gênero na denominação dos cargos em disputa. Então, cédulas de papel. Por quê? Já falei antes e repito que nós usamos hoje a urna eletrônica, vocês sabem disso. Se não der certo a urna eletrônica, tem urna de contingência, vocês também já sabem disso. Se quebrar tudo, quebrou a urna eletrônica, quebrou a urna de contingência, ainda podemos ter a votação em cédula de papel, e para termos a votação na cédula de papel, ela precisa ser confeccionada, precisa ser impressa pela Justiça Eleitoral. Então é isso que está trazendo aqui, papel opaco, tinta preta, etc, etc, etc. Haverá duas cédulas distintas. Continuando falando aqui do processo de votação não eletrônico. Haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições majoritárias. Eu estou trazendo aqui no material uma imagem da cédula majoritária. Uma para as eleições majoritárias e outra para as eleições proporcionais. Então, são duas cédulas diferentes. São duas eleições diferentes, no mínimo, né? Uma eleição majoritária e uma eleição proporcional, ou duas eleições, por exemplo, para presidente, governador e senador, são 3 eleições majoritárias. Então, na cédula majoritária, vai ter lá os nomes dos presidentes, candidato a presidente, candidato a governador, candidato a senador. E aí, na outra cédula, deputado federal e deputado estadual, que são os cargos proporcionais. Então, haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições majoritárias e outra para as proporcionais, a serem confeccionadas segundo modelos determinados pela Justiça Eleitoral. Então, tem um modelo que precisa ser seguido, não é sair imprimindo de qualquer jeito. Os candidatos à eleição majoritária serão identificados pelo nome indicado no pedido de registro e pela sigla adotada pelo partido a que pertence, e deverão figurar na ordem determinada por sorteio. Sorteio. São 5 candidatos a presidente. Como é que vai ser a ordem na cédula de papel? Vai ser ordem alfabética? De jeito nenhum. Vai ser feito um sorteio. Então, sorteia o primeiro nome que vai ficar na cédula, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, e eles serão indicados, então, pelo seu nome, né, o nome apresentado no pedido de registro, e pela sigla do respectivo partido. Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, vereador, deputado federal, estadual e distrital, a cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato. Olha que coisa
complicada isso aqui, é por isso que eu sou fã da urna eletrônica. O eleitor analfabeto, e nós temos eleitores analfabetos no Brasil, para o analfabeto o voto ele é facultativo, né? Então analfabetos podem se alistar, o alistamento e o voto são facultativos, podem se alistar e podem votar se quiserem. Tem muito eleitor analfabeto, ele é obrigado a escrever o nome do seu candidato proporcional, não é só fazer xizinho. Ou o número, se ele não quiser escrever o nome, ele pode pôr o número do candidato, o que também pode ser uma coisa difícil para o eleitor analfabeto. Ou a sigla, ou o número do partido de sua preferência, porque pode ser ter o voto de legenda, né? Então, se eu quiser votar na legenda, eu coloco só os 2 primeiros números do partido. A sigla ou o número do partido, né? Então, os 2 primeiros números do partido ou a sigla do partido. Eu posso escrever na cédula PT, PSDB, PL. Aí eu já sei, a Justiça Eleitoral, na hora de apurar, já sabe que é um voto de legenda. No prazo de 15 dias após a realização do sorteio dos nomes dos candidatos majoritários, os tribunais regionais eleitorais divulgarão o modelo de cédula completa com os nomes respectivos na ordem já definida. Então, já depois do sorteio, tem um prazo de 15 dias para ser divulgado o modelo de cédula completa já com a ordem previamente estabelecida no sorteio. Nas eleições em segundo turno, o sorteio dos nomes dos candidatos ocorrerá até 48 horas. Então, segundo turno. No segundo turno, estamos falando de eleições majoritárias, ou para presidente, ou para governador, ou para prefeito em determinados municípios, poderá ter segundo turno. E quem vai para o segundo turno são os 2 mais votados. Tudo isso a gente sabe. Como é que fica, então, a cédula para o segundo turno? É o que está escrito aqui. Nas eleições em segundo turno, também vai ter sorteio. O sorteio dos nomes dos candidatos que foram para o segundo turno ocorrerá até 48 horas após a proclamação do resultado do primeiro turno e a divulgação do modelo nas 24 horas seguintes. Então, 48 horas para o sorteio e a divulgação do modelo nas 24 horas seguintes. Tudo questão bem burocrática, né, que nós estamos vendo aqui nas disposições transitórias. E aqui eu trago então um modelo, tudo bem que é antigo, mas é um modelo de cédula nas eleições majoritárias. Percebam aqui que interessante. Então, nesta eleição, se não me engano, foi a eleição inclusive que o Fernando Henrique foi eleito na primeira vez. Então está aqui o nome do Fernando Henrique. O que o eleitor teria que fazer? Teria que colocar um xizinho dentro do quadradinho respectivo do nome do candidato que ele quer votar, ok? Então, neste caso aqui, por exemplo, que voto que nós teríamos? Resposta, teríamos voto nulo. Por que voto nulo? Porque pode voltar aqui para a tela, não precisa colocar em mim, porque aqui é interessante. Além de eu ter colocado o xizinho, eu grifei o nome do Fernando Henrique, não podia. Então, aqui é voto em Fernando Henrique. Se eu fizesse aqui, seria voto Lula, ok? Agora, se eu fizesse simplesmente isto aqui, já é voto nulo, porque eu não fiz o xizinho, eu grifei o nome. Se eu fizesse isso aqui, circular o nome do candidato, seria também em tese voto nulo, porque eu não coloquei o xizinho dentro do quadradinho. Se eu coloquei o xizinho aqui desse lado, também seria voto nulo, porque eu tinha que colocar o xizinho dentro do quadradinho. Enfim, por que eu estou falando isso? E agora podemos voltar. Por que eu estou falando isso? Porque a cédula de papel era terrível no momento de apuração. Porque você tinha que colocar o xizinho dentro do quadradinho. Se colocou do lado do quadradinho, já tem briga se é voto nulo ou não. Se você grifou o nome do candidato, é provavelmente voto nulo. Se você circulou o nome do candidato, provavelmente é voto nulo. Voltando aqui para a nossa tela. Então vejam, tem nesta cédula aqui,
tem o voto, todos os votos majoritários, né? Então tem eleição para presidente, tem eleição para governador e tem eleição para senador, que são cargos majoritários. Então essa seria a primeira cédula, a cédula da eleição majoritária. Nada disso nós temos agora, ordinariamente, né? Isso aqui virou exceção, porque a regra é a urna eletrônica. Então não tem mais xizinho, se colocou xizinho do lado esquerdo, do lado direito, em cima, embaixo, circulou, grifou, não tem nada mais, não tem nada disso mais por conta da urna eletrônica. No momento da votação, o eleitor dirigir-se-á à cabina 2 vezes, sendo a primeira para o preenchimento da cédula destinada às eleições proporcionais. Então, primeiro, o eleitor vota na eleição proporcional, de cor branca, e a segunda para o preenchimento da cédula destinada às eleições majoritárias, de cor amarela. Então, são 2 cédulas diferentes, uma de cor branca, outra da cor amarela. Para chapas proporcionais, para eleição proporcional, cédula branca, eleição majoritária, cédula amarela. Primeiro a votação, sempre votação no papel aqui, né? Estamos tratando da exceção. Primeiro a votação na eleição proporcional, depois a votação na eleição majoritária. Cuidado que numa questão uma questão de concurso, eles podem querer alterar, né? Então eles vão colocar na questão, primeiro eleição majoritária, depois a proporcional, já está errado, essa alternativa está errada. É primeiro eleição proporcional, depois eleição majoritária. Espero que eles não façam nenhuma questão envolvendo a cor, né? Que era só o que me faltava, mas eles colocam, por exemplo, eleição proporcional, cor amarela, e eleição majoritária, cor branca. Então já inverteu tudo, né? Na verdade, eleição proporcional, cor branca, eleição majoritária, cor amarela. Espero que não tenha essa pegadinha, até porque seria uma pergunta burra, né? Querer saber a cor exatamente, confundir, troca, cor, tal. Eu acho mais importante vocês saberem que primeiro é a eleição, o voto na proporcional, e depois é o voto na majoritária. Se couber aí na cachola, no banco de memória, a cor proporcional, cor branca, majoritária, cor amarela. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votação e o número de eleitores por sessão para garantir o pleno exercício do voto. Então, número de eleitores por sessão, isso já tem, né? Isso tem mesmo. Que na própria urna eletrônica tem mais ou menos 400 eleitores por urna, 400 eleitores por sessão. Para quê? Para não ficar aquelas filas gigantescas e mesmo assim a depender da hora em que o eleitor vai votar, concentra um monte de gente e a fila fica grande. Em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos, prevalecerá o número sobre o nome do candidato. Outro problema, porque o eleitor pode escrever o nome lá, por exemplo, é Maurício Ribeiro. Ele escreve Maurício. Ao escrever Maurício, tem vários Maurícios, então eu já não sei para quem que eu vou colocar o voto na hora de apurar aquele voto no papel. Também na urna eletrônica não acontece isso, porque a gente vota no número e cada candidato tem o seu número. Então não vai haver problema de homônimo no caso da eleição da urna eletrônica. Então, em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos, prevalecerá o número sobre o nome do candidato. Se o eleitor colocou o número, beleza, está identificado. Mas se não colocou o número e votou no Maurício, aí não vai dar, esse voto vai ter que ser anulado. Você não vai poder escolher aleatoriamente um Maurício para colocar aquele voto para aquele determinado Maurício. No sistema de votação convencional, considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no local exato reservado ao cargo respectivo e somente para este será computado. Então, na cédula proporcional, se ao invés de colocar o nome do meu candidato a deputado, eu colocar o número do partido, é voto de legenda. O número do partido ou até a sigla do partido será voto de legenda. Tudo isso, volto a dizer, estamos falando da cédula de papel.
Na apuração será garantido, então, a apuração da cédula de papel. Vejam que coisa. Na urna eletrônica, ela mesmo se auto-apura. Como não é urna eletrônica, vai ter a apuração e vai ter a fiscalização. Na apuração, será garantido aos fiscais e delegados dos partidos e coligações o direito de observar diretamente a distância não superior a 1 metro da mesa. Então, o fiscal não pode ficar mais de 1 metro longe da mesa. Já começa por aí. Então, terão o direito de observar diretamente a abertura da urna, a abertura e a contagem das cédulas e o preenchimento do boletim, porque depois que você apura, você tem que preencher o boletim de urna manualmente, coisa que na urna eletrônica é tudo automatizado, né? Então, os fiscais terão direito de ver tudo, ficará a 1 metro de distância, abertura da urna, abertura da cédula, contagem da cédula e preenchimento do boletim de urna, todo mundo lá olhando, todo mundo lá fiscalizando para saber se está sendo feito certo. O não atendimento ao disposto acima, seja a impugnação do resultado da urna. Excelência, não estou conseguindo fiscalizar, então eu estou impugnando aqui o resultado da urna porque não estão me deixando fiscalizar, desde que apresentada antes da divulgação do boletim. Depois que divulgou o boletim, não pode impugnar. Então, as impugnações que forem feitas ao resultado da urna têm que ser feitas antes da divulgação do boletim. Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o presidente da junta é obrigado a entregar cópia deste aos partidos e coligações concorrentes ao pleito, cujos representantes o requeiram até 1 hora após a sua expedição. É o boletim de urna manual, que vai ser preenchido. Depois que ele ficar pronto, tem que ser entregues cópias para quem pedir, que requeiram até 1 hora após a expedição. Então, durante 1 hora após a expedição do boletim de urna, ele fica à disposição de quem quiser, e quem quiser leva uma cópia, terá direito de ter cópia, como é com a urna eletrônica também. A urna eletrônica expede vários boletins de urna e cada partido, por exemplo, terá direito a uma via do boletim de urna físico e também o emitido pela urna eletrônica. Cada partido, coligação ou federação poderá credenciar até 3 fiscais perante a junta eleitoral, funcionando um de cada vez. Então, 3 fiscais, eles vão se revezando durante o processo de fiscalização da apuração. O descumprimento das regras de fiscalização constitui crime. Tem que deixar fiscalizar. Se não deixar fiscalizar é porque está querendo fazer coisa errada. Não deixar fiscalizar constitui crime, punível com detenção de 1 a 3 meses, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 1.000 a 5.000 UFIR, mais ou menos 1.000 a 5.000 reais. O rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos boletins de urna, os dados no momento da apuração dos votos, não poderão servir de prova posterior perante a junta apuradora ou totalizadora. Rascunho é rascunho. Se eu sou da junta apuradora e estou fazendo um rascunho lá à parte, sei lá, qualquer coisa, é rascunho, não é documento oficial. Então, rascunho não serve de prova posterior, não é meio de prova o rascunho. Rascunho, é algo extraoficial, não é algo oficial. O juiz presidente caminhando aqui para o fim, o juiz presidente da junta eleitoral é obrigado a recontar a urna quando? Então, a recontagem, olha, pode acontecer necessidade de recontagem daquela urna de lona e das cédulas de papel. Então, haverá a recontagem quando o boletim apresentar resultado não coincidente com o número de votantes ou discrepantes dos dados obtidos no momento da apuração. Então, por exemplo, o boletim registra 400 votos, mas foram 300 votantes. Se forem 300 votantes, não pode ter 400 votos. Se tem 400 votos, alguma coisa está muito errada. Nesse caso, tem que haver a recontagem. 2. Também terá a recontagem quando ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes.
voto no Macaco Simão, mas não tem esse candidato, então um candidato inexistente. O não fechamento da contabilidade da urna ou apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos destoantes da média geral das demais seções no mesmo município e zona eleitoral. Também nesses casos terá que ser feita a recontagem da urna. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar. O eleitor analfabeto vai precisar, já falei, repito, escrever o nome do candidato. Então, como ele terá que escrever, será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar. Não sendo a Justiça Eleitoral obrigada a fornecer esses instrumentos, mas o candidato poderá, então, fornecer aquilo que se chama de normógrafo. O que é o normógrafo? Então, o eleitor analfabeto poderá utilizar o normógrafo para votar no seu candidato. Então, aí cada candidato tem que oferecer o normógrafo para o eleitor analfabeto. Vota em mim, está aqui o normógrafo para ajudar você a escrever o meu nome. E aí eu termino com a imagem de um normógrafo. Isso aqui é um normógrafo, só que no meu exemplo teria o nome da pessoa, né? Então, não seria A, B, C, D, E, F, G, H e tal. Seria Alexandre Rolo, então eu colocaria no normógrafo o Alexandre Rolo para que o analfabeto possa desenhar o nome dele, o meu nome dentro de cada uma dessas coisinhas aqui, né? Aí fica fácil para o analfabeto conseguir votar em mim. É só ele preencher o que está em branco e aí ele vota no candidato da sua preferência. É isso. Terminamos aqui. Eu me lembrei aqui, estou colocando esse normógrafo, estou me lembrando do meu tempo lá do primário, né? Quando a gente aprendia a escrever, a gente usava, pelo menos eu, né? Vocês não sei porque vocês são novos, mas eu usava esse tipo de normógrafo aqui, que é o que o eleitor pode, o analfabeto, poderá utilizar em caso de não urna eletrônica, né? Em caso de voto de papel, que tem que escrever o nome, e aí finalizo dizendo o seguinte: este normógrafo é o que está escrito que a gente já viu. Claro que não será oferecido pela Justiça Eleitoral. Claro que não. Por quê? Cada candidato teria que oferecer o seu com o seu próprio nome, né? Então isso não vai ser feito pela Justiça Eleitoral. É isso, ficamos por aqui e a gente se vê no próximo bloco.